Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, este programa que você já conhece, já sabe como funciona, né? Eu sempre conto com a sua participação aqui para a nossa conversa fluir bem, para as dúvidas serem esclarecidas, né? E hoje somos eu e vocês aí, tá bom? Então, conto com vocês aqui no chat, quero te convidar a participar do nosso programa que tem como tema maturidade cristã. Você se considera um cristão maduro? Como nós podemos analisar nossa própria vida para chegar nessa conclusão? Se somos ou não somos crentes maduros? Sobre isso nós vamos conversar aqui. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é para você já comentar aqui no chat. Você acha que a maturidade espiritual é para aqueles que são mais velhos? É para os idosos? É para os adultos da nossa igreja? Você acha que uma criança, por exemplo, ela pode ser madura espiritualmente? Vamos comentar, vamos conversar sobre isso. Antes da gente iniciar o nosso papo, eu já quero começar com aquele recadinho nosso. E hoje a Lídia Dickel vai nos trazer esse recado. Vamos ver. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Quali-Vinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Quali-Vinil. Tá aí a dica da Lídia, use Quali-Vinil. Quali-Vinil é uma parceira nossa desde o comecinho da nossa TV, é parceiro de outros projetos também missionários aqui na nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então, glória a Deus pela vida dessa empresa. Sempre que você estiver aí fazendo suas compras, for atrás de uma tinta, procure por Quali-Vinil, priorize essa marca porque é de excelente qualidade e tem visão de reino. Tá aí o recado e agora sim vamos entrar no nosso tema maturidade cristã. Eu quero ler para vocês o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, que diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha só que texto legal, né? Que texto bonito de se ouvir, de se ler. Pedro nos diz que nós devemos desejar de todo o nosso coração pelo leite espiritual. Isso quer dizer que eu e você não podemos viver uma vida apática, uma vida cristã que não anseia por coisas novas, não anseia por crescimento. Nós devemos desejar por esse leite espiritual puro, para que por meio dele nós possamos crescer para a salvação. E no versículo 3 ele fala: agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, porque você já experimentou na sua vida, porque você tem testemunhos práticos de que o Senhor a quem você serve é bom, por isso você deve almejar crescer espiritualmente. Por isso você deve procurar maneiras de crescer na sua fé, de desenvolver a sua salvação. E ele diz que assim como uma criança recém-nascida, olha a figura que ele usa, né? Uma criança, você sabe, quando a criança quer leite, ela faz um escândalo porque ela quer aquele leite, ela deseja aquele leite. E ele diz assim como uma criança recém-nascida, deseje de todo o seu coração o leite espiritual. E esse leite espiritual que ele fala é justamente isso, é o conhecimento da palavra, é o conhecimento da verdade. E antes, logo no comecinho do nosso programa aqui, eu já perguntei para você se você acha que a maturidade cristã ela é apenas para adultos ou também para idosos. O que é que você acha? Ou apenas para adultos e idosos ou também para crianças e adolescentes e jovens? O que é que você acha? Vai comentando aqui no chat, daqui a pouco eu vou dar uma olhada, vou ler os comentários de vocês e responde essa pergunta aí. Você acha que uma criança, um adolescente, ele pode ser maduro espiritualmente? Pois é. Nós vamos ver o Conversa Fiada. Você conhece esse quadro, né? O Conversa Fiada é uma sketch onde nós interpretamos aqui, né? A Carol interpreta algum personagem, sempre de uma forma mais cômica, mas nós podemos nos identificar com algumas falas dela. Vamos assistir.
Gente, desculpa, mas exigir maturidade cristã de mim, que sou jovem, é demais, né? Isso vocês tinham que exigir da Dona Maria, que tem 70 anos de igreja. Ela sim tem maturidade cristã para enfrentar tudo isso de forma madura. Agora eu não, porque eu sou adolescente na fé. Então eu acho que enquanto isso acontecer, eu tenho espaço para cometer umas gafes. E eu falo adolescente porque eu tenho 15 anos de convertido. Mas agora, quando eu tiver 70, igual a Dona Maria, aí sim, vou ser uma referência em maturidade cristã. Vocês vão ver. Você já ouviu essa história de gente que diz: eu só tenho 15 anos de igreja, deixa para quem tem 30 anos de igreja ser maduro espiritualmente, né? Isso aqui é uma falácia. Existem pessoas que estão anos e anos na igreja, mas nunca leram a Bíblia completa. Estão anos na igreja, mas quando o pastor fala assim, abra em tal livro, a pessoa não sabe manusear a Bíblia, não sabe abrir. Tem anos de igreja, mas não conhece a doutrina. Anos de igreja, mas não sabe resolver conflitos, não sabe administrar um conflito quando ele acontece de maneira bíblica, não sabe dar um conselho bíblico para um amigo, não conhece as escrituras, não tem versículos decorados na sua mente para em momentos específicos ali se consolar e consolar a outros também. Tudo isso é algo... São sinais de pessoas que são imaturas espiritualmente, pessoas que não desenvolveram sua fé, pessoas que se acomodaram a ouvir o sermão de domingo, mas não buscaram colocar em prática e não buscaram também conhecer mais profundamente as Escrituras. E o que nós temos aqui é uma fonte inesgotável de conhecimento. Você pode passar a sua vida inteira estudando, sempre vai ter algo novo para você conhecer, e essa é a beleza das Escrituras, né? Então nós temos um longo caminho pela frente aí a trilharmos. Agora você vai me dizer: olha, Marcos, o problema é que eu não tenho as ferramentas, eu não tenho tudo que eu preciso para ser maduro espiritualmente. Eu não sou um seminarista, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não tenho na minha casa uma estante cheia de comentários bíblicos, eu não tenho todas as versões da Bíblia na linguagem de hoje, revista atualizada, não tenho a Bíblia com comentários, não tenho a Bíblia de Genebra, não tenho nada disso. Então eu não posso ser espiritualmente maduro porque eu não tenho as ferramentas. Eu quero te convidar a abrir em 2 Pedro. É legal que você assista ao nosso programa com a Bíblia na sua mão e com um bloquinho de anotações aí para você anotar as nossas referências, hein? 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse texto, ele já acaba com todas as nossas desculpas de que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho as ferramentas necessárias. Pedro está dizendo aqui que nós já temos tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só que profundo. Temos tudo o que nós necessitamos. Sobre isso, o pastor Arival vai comentar nesse vídeo. Depois de estabelecer aqui que tudo começa com a fé, veja que a partir do versículo 3 até o versículo 11, ele diz: esse conhecimento, essa vida cristã, que começa com a fé salvadora, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Você precisa amadurecer espiritualmente. Você precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser um crente maduro. Versos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há o quê? No mundo. Veja bem que o conhecimento espiritual vai alterar a nossa natureza, vai alterar sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, de tal maneira que nós seremos co-participantes da natureza o quê?
divina. 3 detalhes importantes desse plano aqui de crescimento. Primeiro, é para todos. Veja que Pedro usa aí, todos os pronomes estão sempre no plural. Nos tem sido, o quê? Doadas. Você vai observando que ele vai sempre colocando no plural. Significa que esse crescimento não é para o pastor, não é para uma classe de iluminados. Toda a igreja tem que desejar esse conhecimento, querer esse conhecimento. Segundo, ele tem uma meta. E qual é a meta? Assim como um bebê compartilha da natureza do seu pai ou dos seus pais, a pessoa de Deus, a pessoa nascida de Deus, compartilha também da natureza espiritual. E ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Aquilo que Jesus coloca lá no Sermão do Monte, né? Que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai celestial. Ou seja, o plano de crescimento espiritual é exponencial. Ele quer que nós sejamos crentes assim, realmente top, prime. Mas há um terceiro detalhe desse progresso do conhecimento. É para todos, tem uma meta, ele fornece tudo. Presta atenção. Se eu não estou crescendo espiritualmente, não é por culpa de Deus. Ele nos fornece tudo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. O Evangelho é o Evangelho da promessa. Deus nos doa tudo. Você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia, você tem os dons espirituais, você tem as oportunidades de servir, você tem tudo para crescer. Você tem tudo para crescer e esse pleno conhecimento é para toda a igreja. Tá aí essas verdades ditas pelo pastor Arival. E respondendo a minha pergunta lá, né, se maturidade espiritual é só para os adultos e para os idosos ou para as crianças e adolescentes, a Wanda comentou aqui o texto de Eclesiastes 4:13 e respondeu com um texto bíblico dizendo: melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Muito boa tarde, Wanda. Obrigado pelo seu comentário, obrigado por essa referência bíblica maravilhosa que já responde a pergunta, né? Uma criança sábia vale mais do que um rei insensato, né? Mais do que um rei velho e insensato. Muito bom. Uma boa tarde também para a Cláudia, boa tarde para a Delva, que está conosco toda tarde, lá do Pará. E vamos continuar aqui a nossa reflexão. Eu quero ler com vocês Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9, onde Paulo faz uma oração que eu acho muito bonita e que deve nos servir como exemplo também. Quando nós orarmos por outras pessoas, nós devemos orar também pelo conhecimento espiritual que elas devem ter, né? Precisamos orar também pela maturidade espiritual delas. E Paulo faz isso. Veja comigo Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9, quando fala assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só que contexto, que motivo de oração Paulo coloca aqui, né? Ele ora para que aqueles irmãos sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus. Ora para que aqueles irmãos tenham sabedoria e que eles tenham entendimento espiritual. Em algum momento da sua vida, você já orou por pessoas assim, orou por conhecimento, orou para que elas tenham entendimento espiritual, orou para que elas sejam cheias do Espírito de Deus. E ele continua dizendo o porquê, qual o motivo dessa oração. Ele fala: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ou seja, Paulo ora pelos seus irmãos
Pede que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pede que eles sejam cheios do Espírito Santo. Pede para que eles tenham sabedoria e tenham entendimento espiritual. E ele fala: eu estou pedindo isso para vocês, para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor. Sem maturidade cristã, sem entendimento espiritual, sem sabedoria, sem conhecimento da vontade de Deus, não é possível viver de maneira digna do Evangelho. Só quando nós atingimos essas coisas, então, nós iremos frutificar em toda boa obra, como ele fala no versículo 10. Só assim nós iremos crescer no conhecimento de Deus e sermos fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. E ele fala para quê? Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Quando nós somos maduros espiritualmente, nós aprendemos a perseverar com alegria. Quando nós somos maduros espiritualmente, nós aprendemos a ter paciência com alegria. Nós aprendemos a administrar as nossas próprias emoções, a administrar conflitos, sejam nossos, sejam dos outros. Nós aprendemos a passar por momentos difíceis de forma que glorifique ao Pai. E ele continua dizendo: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Lindo texto que nos encoraja a crescermos espiritualmente e a orarmos também para que outros possam crescer espiritualmente. Nós precisamos entender que a igreja, ela vai ter crentes imaturos na fé, né? Aqueles neófitos, pessoas que estão chegando recentemente, se converteram há pouco tempo, pessoas que vieram de igrejas que não ensinavam a Bíblia, não ensinavam a sã doutrina. Essas pessoas, elas chegaram recentemente e precisam do apoio, precisam do encorajamento, precisam caminhar com cristãos maduros. Então, a igreja não se faz apenas de crianças. A igreja não é um orfanato, como o pastor Hernandes Dias Lopes vai nos dizer agora nesse vídeo. Mas a igreja, ela precisa também de adultos, de crentes maduros, de adultos na fé. Vamos assistir esse vídeo. Vamos olhar aqui que o autor está denunciando o fato daqueles irmãos, versículo 13, serem crianças. Mas não crianças do ponto de vista, porque ser criança é uma bênção, não é? Ninguém pula a fase de criança. Nenhuma família espera que nasce um bebê e no dia que ele nasceu já começa a falar, a andar, a correr. Seria um espanto. Francis Schaeffer disse no livro A Verdadeira Espiritualidade que as duas coisas mais importantes na vida são nascer e crescer. Ninguém cresce sem nascer. E quem nasce precisa crescer. Nenhum pai, nenhuma mãe que celebra o nascimento de um bebê em casa ficaria tranquilo se o menino fez 10 anos e não aprendeu a andar ainda, não aprendeu a falar ainda. Então tem fase para beber leite e tem fase para quê? Para comer comida sólida. Você não dá uma feijoada para um bebê, mas também você não dá uma mamadeira para um menino de 18 anos. Ou seja, você não pode pensar que a igreja seja um orfanato. Tem criança? Tem. Tem adulto? Também tem. Então esse era o problema daqueles irmãos. Eles estavam bebendo leite, nos rudimentos, quando tinha tempo já decorrido para serem mestres. Eu te pergunto, quanto tempo de cristão você tem? Quanto tempo de caminhada com Deus aí você tem? Se você olhar para a sua própria vida, você se considera um cristão maduro espiritualmente? Vai pensando sobre essas coisas aqui. E uma frase que o pastor Hernandes falou nesse vídeo que me chamou muita atenção é essa: quem nasce precisa crescer. Se nós dizemos que nós nascemos novamente, né? Nós nascemos espiritualmente, nascemos de novo, somos nova criatura, então há um novo nascimento, mas não para aí. Quem nasceu de novo precisa crescer. Esse crescimento espiritual precisa acontecer.
Vamos voltar, vamos continuar a falar desse assunto, mas antes eu tenho mais um recado para você, um recado que você gosta, ainda da editora Hebron. Vamos assistir. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Olha aí, cristãos maduros também evangelizam, né? Uma oportunidade maravilhosa para você comprar uma caixinha de Bíblias, distribuir, evangelizar pessoas, seu vizinho, pessoas que moram próximo a você, seus familiares. A editora Hebron, pensando nisso, fez essa promoção para você aí. Acesse lá o site e você também contribui com missões quando você compra na editora Hebron. Obrigado pelo recado, Lídia. E a Delva falou aqui sobre o nosso tema, né? Maturidade cristã. Ela falou: só persevera na fé em Cristo aquele que tem maturidade espiritual. Tem razão, Delva. Para perseverar em meio às dificuldades, para perseverar na fé, para não desistir, que foi o tema de ontem, para não desanimar, nós precisamos de maturidade espiritual, né? Os temas do nosso programa sempre se completam aí. Uma boa tarde para Maria Aparecida também, que está dando a paz do Senhor aqui no chat. Seja bem-vinda, Maria. Você que está nos assistindo, nunca comentou, cria coragem, dá um oi, dá uma boa tarde, manda um alô pra gente, fala de onde você está falando, de onde você está nos assistindo. A gente gosta de te conhecer, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, 2 minutinhos, 1 minutinho, eu já volto. Fica conosco. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Estamos de volta com a nossa conversa da tarde. Eu disse que ia ser rapidinho, né? Promessa cumprida. E o nosso tema de hoje é maturidade cristã. Quanto tempo você tem de convertido? Como você se considera? Você acha que você é um cristão maduro? Quando acontece algum problema na sua vida, você sabe administrar aquele problema à luz das Escrituras? Você sabe reagir como Cristo nos ensina? Você vive de maneira digna do Evangelho? É sobre isso que nós estamos conversando aqui. Eu quero ler um texto para vocês que está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 9. A partir do versículo 10, que diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha só, até que todos alcancemos, não apenas alguns, mas que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual o propósito de se atingir a maturidade? Porque Deus levantou profetas, levantou mestres, levantou pastores abençoados para nos ensinar a palavra, para que nós possamos alcançar a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, para que nós cheguemos à maturidade, e ele fala que existe um propósito nisso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, versículo 14, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o convite do Evangelho. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O propósito da maturidade cristã é justamente que nós não sejamos mais como crianças. Crianças são facilmente enganadas. Tem aquela historinha, né, que a pessoa dá um doce para a criança e a criança rapidamente deixa tudo que está fazendo ali, vai atrás do doce. Criança é assim, criança é enganada muito facilmente. E o que ele nos diz aqui no texto é: você precisa ser um adulto espiritualmente para cuidar dessas crianças, para não deixar que os novos na fé, pode ser até um idoso, mas esse idoso pode ser uma criança na fé. Cuide desse irmão para que ele não seja enganado facilmente. E, irmãos, nós temos muita gente pregando um falso evangelho por aí. Tem muita gente sendo enganada. E ele fala aqui nisso, que existe um vento de doutrina, existe astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. E estão levando muita gente. Gente que não tem maturidade na fé, gente que não cresceu espiritualmente, gente que não conhece as Escrituras para combater os ensinos errados. E ele fala: olha, seja um adulto espiritual, para que você não seja como essa criança que é jogada de um lado para o outro, como essa criança que é levado de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza desses homens que induzem ao erro. Por isso, você precisa conhecer as Escrituras. É por isso que você precisa ser maduro espiritualmente. E ele conclui aqui esse pensamento falando que nós devemos seguir a verdade em amor e crescendo em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. E agora você vai me perguntar: concordo, entendi o que o texto quer me dizer, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso me tornar um cristão maduro, eu tenho anos de igreja, mas sei muito pouco de Bíblia, não tenho vivido de maneira digna do Evangelho, não sei manusear bem a palavra da verdade. O que eu faço? Como eu posso buscar a maturidade cristã? Pastor Gavin Levi, que é o esposo da Ellen Vassão, vai falar sobre isso para nós. Vamos ver. Posso compartilhar um pouco desse trecho em 2 Pedro? Por favor. Ele diz no versículo 5 de capítulo 1: concentrando todos os seus esforços. Isso não vai ser fácil. Isto exige disciplina de sua parte, não? Concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude vai ser qualidades em
minha vida é o fruto do Espírito, certo? Isso vai ser eu vou perceber que Deus está trabalhando na minha vida, não? E ele diz, mas a virtude você tem que acrescentar ao conhecimento. Então quer dizer que eu vou precisar de mais conhecimento bíblico para que possa crescer mais ainda. Ele diz, ao conhecimento, o domínio próprio. Porque eu sou responsável pelo meu próprio crescimento. Eu não posso culpar a igreja, não posso culpar o pastor, não posso culpar a minha esposa. Eu sou responsável, precisa haver domínio próprio para que eu continue neste estado. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança é esta. Mas muitas vezes eu me encontro em provações, certo? Mas eu tenho aprendido uma coisa com provações. Eu creio que Deus permite provações para que possamos trazer à volta várias coisas que a gente tem aprendido na palavra de Deus, quando Deus vai dizer, agora eu quero que você se aproprie desta palavra, aplicar esta palavra nessa situação, nessa provação de sua vida, para ver que a minha vida, que a minha palavra realmente funciona. Sim. Porque é isto que vai levar você à maturidade espiritual. Então, a perseverança, você não pode abortar este processo. Ele diz, você tem que permanecer debaixo dessa situação até que Deus produza esta maturidade espiritual em sua vida. Olha aí, que bênção. Ele nos ensina que Deus é aquele que vai produzir essa maturidade espiritual na nossa vida, mas que nós temos uma importante participação nesse processo. É importante, é preciso que a gente se esforce, que sejamos perseverantes enquanto isso está acontecendo, enquanto essa maturidade, né, está vindo, está sendo buscada, e ela vai continuar sendo buscada o resto da nossa vida cristã. Por isso a importância da perseverança. Existem coisas que ninguém vai fazer por você, existem coisas que é você e Deus, que é você que precisa orar, é você que precisa ler a Bíblia. Nós temos insistido nisso, temos falado frequentemente a respeito disso. Você precisa buscar o seu crescimento espiritual, é você que precisa levantar mais cedo e orar, fazer sua devocional, é você que precisa separar um tempo na sua agenda lotada para conhecer mais a Deus, para buscar mais a Deus. Isso cabe a você, e você vai ver que os frutos são muitos, os frutos desse esforço são muitos. Paulo escreve aos Tessalonicenses falando a respeito desses frutos, né, de como esses frutos são abençoadores para outros também. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: Irmãos, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. O que Paulo está dizendo aqui é que quando a gente amadurece, quando a gente cresce na fé, o amor cresce também. Quando nós estamos mais maduros espiritualmente, o nosso amor aumenta também. Olha que bonito. Aqueles irmãos, eles estavam mais unidos, eles estavam mais juntos. Por quê? Porque eles cresciam cada vez mais na fé. E isso aumentava o amor deles uns pelos outros. Quando uma igreja está rachada, quando uma igreja tem muito conflito, quando tem um monte de briguinha na juventude, ou até entre os adultos também, quando essas coisas acontecem, é um alerta, é um sinal de falta de maturidade espiritual. Quando há maturidade, há amor. E quando há amor, há união. Ele fala que o amor daquelas pessoas estava aumentando uns pelos outros. E isso era sinônimo de sua maturidade espiritual. E por causa disso, porque aqueles irmãos estavam crescendo em fé, ele disse, por causa disso, eu vou dar graças a Deus por vocês. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de oração. Nós temos muito a aprender com essas orações de Paulo, né? E no versículo 11 ele fala: nós oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra
que procede da fé, e assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ele diz que quando nós somos maduros espiritualmente, o nome de Cristo é glorificado, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado em nós, e nós somos glorificados nele. Que isso sirva de encorajamento para buscarmos essa maturidade espiritual, né? O Ricardo está conosco aqui, está dizendo que a maturidade não pode ser confundida com a idade. É isso mesmo, Ricardo. Nós começamos o nosso programa falando disso, né? Você acha que maturidade é só para os idosos, só para os mais velhos? Ou uma criança pode ser madura espiritualmente? Pode sim. E muitas vezes nós subestimamos as crianças, né? Dizemos, não, é criança, ela não vai entender algumas verdades bíblicas. Mas nós vemos que muitas vezes uma criança é mais madura na fé do que um adulto. Nós vemos crianças que conhecem as Escrituras e que sabem aplicá-las em suas vidas no dia a dia. Isso é lindo de se ver, né? Eu trabalho mais diretamente com adolescentes, tenho visto adolescentes muito maduros espiritualmente, e glória a Deus por isso. E, irmãos, nós precisamos incentivar que essas crianças e que esses adolescentes, esses jovens continuem buscando essa maturidade e não simplesmente menosprezados e dizer, olha, isso é coisa para gente mais velha, né? Precisamos aprender a incentivá-los a continuar buscando essa maturidade, porque como nós vimos no vídeo que o pastor Arival comentou, o pleno conhecimento, o conhecimento de Deus é para toda a igreja, não é apenas para uma parte, não é apenas para os pastores, não é apenas para os nossos presbíteros, para os diáconos, para os nossos oficiais, mas esse conhecimento é para todos nós. E eu tenho um recado para você: quer crescer em conhecimento? Quer crescer, quer aprender mais de teologia bíblica, teologia sistemática, doutrina? Então, eu vou te apresentar o curso Sã Doutrina. Eu não sei se você conhece esse curso, mas o pastor Nilson vai falar um pouquinho para você sobre ele. Olá, a partir de hoje você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de teologia reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. Olha aí, tá dada a nossa dica, tá dado o nosso recado da Escola Teológica Sã Doutrina. Se você quer crescer em conhecimento, esse é um bom começo, é um bom passo, né? As aulas são maravilhosas. Vocês já conhecem o pastor Nilson, né? Vocês sabem como ele é um homem de Deus que tem se dedicado aí ao estudo da palavra e é um ótimo professor também, tá? Agora nós vamos ver mais pra frente que a maturidade cristã não é só acumular conhecimento, não. Não significa dizer que você vai fazer o curso da Escola Teológica Sã Doutrina e vai sair um cristão maduro na fé. Também não é assim, não. Nós precisamos entender que a maturidade cristã envolve muito mais do que isso, né? Senão, nós não poderíamos comparar o nosso conhecimento teológico, nós somos mais velhos, né, com aqueles que
tem menos tempo de caminhada cristã e etc. Nós vamos ver que a maturidade cristã envolve muitas outras coisas, mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar um vídeo do pastor Hernandes, quando ele fala da importância de nós cristãos nos alimentarmos com coisas boas e deixarmos de lado coisas ruins, coisas que não nos alimentam espiritualmente. Vamos ver. Para que você vai se alimentar regularmente de comida boa? Olha o verso 2, parte B. Para que, ao propósito, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Então, você quer um crente que cresce, que amadurece, que é adulto espiritual? É um crente que despoja-se das coisas ruins e se alimenta daquilo que é bom, certo? Bom, a constatação está no verso 3, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ora, se você entende que Deus é bondoso, você vai entender uma coisa maravilhosa. Está falando de alimento? A Bíblia é para você e para mim um banquete com iguarias variadas e iguarias saudáveis. A Bíblia é leite para o infante, a Bíblia é pão e carne para o adulto, a Bíblia é mel, a Bíblia é alimento. Então esse banquete está aí à sua disposição. Deus prepara para você uma mesa. Agora você pode ter uma mesa e um banquete e ficar lá no canto comendo pão dormido com mortadela. Você pode empanturrar seu ventre de farinha com água. Deus está dizendo, se alimente, é um banquete. Deus é bom, Ele preparou isso para você. Usufrua, beba, coma, desfrute. Ô meus irmãos, na medida em que você vai estudando a Bíblia, vai se alimentando da Bíblia, e lendo a Bíblia, e meditando na Bíblia, e ouvindo a Bíblia, é que você vai criando gosto, desenvolvendo apetite apurado, percebendo os sabores, recebendo os nutrientes. Isso tudo vai se tornando carne, músculos, ossos, vitalidade espiritual, para que quando você tiver que enfrentar lutas, a palavra de Deus vai reger você. Quando você for tentado, vai fazer como Jesus está escrito. Quando vier a proposta do diabo, você não vai se render, está escrito. Mas se a palavra de Deus não estiver na sua mente, não estiver no seu coração, quando você for pressionado, você não tem ferramentas para lidar com isso, você não tem a espada do Espírito para lidar com isso. Está aí uma ótima mensagem, né? Nós devemos refletir muito a respeito disso, né? Daquilo que nós temos consumido. Se nós desejamos apenas ficar ali no feijão com arroz, e nós estamos comendo, nos alimentando de comida ruim, ou seja, se você tem assistido pregações que não são bíblicas, que são chamadas pregações, né? É importante saber que quando a palavra de Deus ela é adulterada, quando a palavra de Deus ela é adulterada por heresias perniciosas, então não há crescimento espiritual saudável, não há verdadeiras conversões. E nós sabemos que muitas falsas igrejas estão por aí dando esse alimento estragado para pessoas. Então busque o genuíno alimento espiritual, busque aquelas igrejas que são sérias, né? Aqui no nosso canal nós temos muita coisa para te edificar, nós temos muito conteúdo bíblico para que você possa amadurecer, crescer espiritualmente para a glória de Deus. E eu vou ler uns comentários de vocês aqui. Uma boa tarde para o Alan, que é lá de Rio das Pedras, São Paulo, aqui em São Paulo, né? Disse glória a Deus pela vida de vocês que nos ensinam a verdadeira sã doutrina. Ele está sempre assistindo a IPP TV. O Leandro também, lá de Belo Horizonte, diz que tem acompanhado muitas programações, tem gostado muito, inclusive do programa Bem Casados, que é o nosso programa aqui, que acontece toda sexta-feira, inclusive hoje tem Bem Casados, hein? Às 21h, se eu não me engano, às 21 horas, ao vivo aqui. Depois você pode assistir lá no IPP Play também, todos os episódios. Que bom que vocês tenham acompanhado a programação da nossa TV e tenham gostado.
A Fernanda está concordando aqui com o que nós temos dito. O Leandro disse que quer fazer um curso assim que puder. A Cláudia está lá em Minas Gerais e a Delva também tem vontade de fazer esse curso bíblico e incentiva que os nossos jovens o façam, né? Glória a Deus por isso. A Geralda também diz que assiste todos os dias o programa da IPPTV e está sendo muito edificada. Ela é lá de Goiás. Deus abençoe, Geralda. Irmãos, nós falamos que a maturidade cristã ela não é só acumular conhecimento, né? Não adianta você só fazer curso e achar que isso vai te tornar um cristão maduro. Você pode até se tornar um cristão conhecedor das Escrituras, mas só quando você coloca esse conhecimento na prática que a maturidade espiritual vem, né? E nós conhecemos também cristãos que não têm todo esse conhecimento teológico, mas que são cristãos maduros, sim. Por quê? Porque eles demonstram os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aquele que demonstra esse fruto, aquele que demonstra amor, aquele que é alegre, que é paciente, aquele que traz paz, que é pacífico, né? Aquele que é amável, aquele que é fiel, aquele que é manso, o que tem domínio próprio, que sabe domar sua língua, que sabe controlar suas emoções, que sabe administrar aquilo que fala. Esse sim é um cristão maduro. Consequentemente, nós vamos buscar o conhecimento teológico, consequentemente nós vamos querer estudar, vamos querer nos aprofundar nas Escrituras, né? Isso é uma consequência, mas só o conhecimento, ele não te faz um cristão maduro. Vamos ver mais um vídeo do pastor Hernandes sobre esse tema. A maturidade é resultado não apenas do conhecimento, mas sobretudo da prática. Olha o verso 14 comigo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos parar um pouquinho aqui. Quantas vezes, irmãos, nós somos levados equivocadamente a pensar que o crente maduro é o crente que sabe muito. Bom, saber muito é uma bênção. Conhecimento é uma bênção. Devemos crescer no conhecimento e na prática. Mas o que leva você à maturidade não é só o saber. O saber ensoberbece, diz Paulo. O amor edifica. Você se torna um crente maduro, não é quando você vai acumulando e acumulando e acumulando e acumulando conhecimento. Porque às vezes você tem hidrocefalia, cabeçona, mas o corpo está mirrado. Os braços estão mirrados. As pernas estão mirradas. Porque embora você acumulou muita informação, você não colocou essa informação em prática. Coloque o seu conhecimento em prática, coloque aquilo que você tem aprendido, seja aqui na IPPTV, seja nos cursos que você tem feito, seja no seu momento devocional, coloque isso em prática, né? Viva aquilo que você crê. Nós também falamos muito sobre isso. Viva o Evangelho, viva aquilo que você tem ouvido e tem aprendido, coloque isso na prática, transborde isso para outras pessoas, que elas possam ver na sua vida essa maturidade, né? Isso faz toda a diferença. E agora nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, vocês sabem que aqui a gente sempre tem a parte prática, né? E agora, o que fazer? O pastor Hernandes Dias Lopes vai nos mostrar quais são os passos bíblicos para se atingir a maturidade espiritual. Na volta, eu quero ler os comentários de vocês. Mas o que a Bíblia ordena? É que você leia, é que você medite, é que você pratique. O que está escrito lá em Esdras 7:10? Esdras dispôs seu coração para buscar a lei de Deus, para praticar a lei de Deus e para ensinar a lei de Deus. Esta ordem não pode ser mudada. Você estuda, você rumina, medita, aplica para você mesmo, você põe em prática e depois você ensina. Prova de maturidade. Isso aí, que nós possamos chegar nesse nível, né? Depois de conhecer, aplicar, estudar, que nós possamos também ensinar,
né? Ensinar outros, edificar outros através deste conhecimento, através desta maturidade, né? Eu quero agradecer aqui os comentários de vocês, Fernanda lá do Espírito Santo, a Vânia de Pernambuco, Jaboatão, Delva, Cláudio, Leandro, obrigado, Ricardo Reis, obrigado pela companhia de vocês, é muito bom ter vocês com a gente aqui toda tarde. O nosso programa está chegando ao fim e eu quero te esperar na segunda-feira, 13h30. Quero pedir que você ore por essas pessoas que estão aparecendo aqui na tela, ó, pessoas que nos ajudam a fazer a IPPTV. Ore para que elas sejam cheias do pleno conhecimento de Deus, para que elas também atinjam a maturidade espiritual, que através desse trabalho elas também cresçam espiritualmente, que você aí em casa continue sendo edificado através do conteúdo que nós produzimos nessa TV, tá bom? Você pode rever esse episódio e todos os outros do nosso Conversa da Tarde lá no nosso IPP Play, é um canal no YouTube aqui, diferente desse canal que você tá? Você vai digitar lá na barrinha de busca IPP Play e você vai cair em um canal que tem um acervo gigantesco. Todos os programas que nós produzimos nesse 1 ano de TV estão lá. Você pode ir lá, clicar, assistir, maratonar e ter muito conhecimento teológico. Você vai sair um crânio em Bíblia se você assistir os nossos conteúdos. Mas lembre-se, é importante colocar isso em prática. E nós sempre terminamos o nosso Conversa da Tarde com uma música, né? Ainda dá tempo aqui de eu dar uma boa tarde para Isabel, que é a primeira vez que ela está assistindo. Isabel, obrigado pela sua companhia, hein? Bota o despertador aí no seu celular para na segunda-feira, 13h30, você estar com a gente aqui ao vivo também participando, tá bom? Terminamos com música, Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver. A música de hoje você conhece e você vai gostar. Você vai gostar. Recebi um novo coração do Pai. Vamos ver? Deus te abençoe. Até segunda-feira. Tchau. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando